Olá, 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 galerinha do meu coração. Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos, confortáveis com a família aí, cheios de amor, carregados de amor, de companheirismo. Que vocês vejam que o mundo aí, essa distância também nos aproxima muitas vezes e que vocês possam testemunhar as belezas da humanidade, galera. Já que a gente não tá podendo testemunhar as belezas da vida, né? Porque a vida tá aí, pelo menos não do ambiente externo, que vocês possam testemunhar a vida da humanidade aí, essa beleza nossa, galera. E estamos aí na nossa aula, na nossa sequência de aulas, e a última aula onde a gente fala dessas mídias, dessa construção dessas linguagens das mídias, lá é a área do designer gráfico, e a gente vai falar, na verdade, galera, sobre dois artistas aí, dois pintores, que ajudam muito a gente entender essa linguagem, muito entender esse período, e muito entender esses trabalhos aí que surgiram a partir disso. Por quê? Eles são do século XIX e eles vão participar, galera, da construção do que a gente vai ter como esse nosso designer moderno. Eu vou falar de algumas características enquanto vocês veem as obras e vocês vão perceber lidar já com a construção dessa nossa percepção do designer, com a nossa visão sobre o designer moderno, principalmente o designer gráfico, galera, que a gente vai focar na área do designer gráfico. Beleza? Espero que todos estejam preparados, todos estejam tranquilos, com o coração leve. Eu sei que tá cedo, mas galera, já façam questão de anotar as informações. São dois artistas que vocês vão ver que a obra é incrível, a vida é incrível, a história deles, assim, eles possibilitam pra gente uma leitura também do mundo da época, tá? A visão que eles têm, principalmente de Paris da época, tá? Vai ajudar a gente a compreender essa arte. Vocês estão preparados? Vocês estão aí com o coração pronto para essa aula? Então vamos lá, galera, porque hoje a aula vai ser top, galera. Quitte pas, il faut oublier, tout est oublié, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des mots longtemps d'hier, le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures que tout est parfois, à coup de pourquoi les pierres du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne plaît pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et un avenir. Je ferai randonnée et l'amour sera roi, et l'amour sera loi, et tout sera reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Bom, meus amores, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, a gente vai focar nos trabalhos sobre a questão da linguagem gráfica, do design gráfico, tá? E para entender esse conceito e tal, entender essa relação com as artes, eu vou focar em dois artistas que são, tipo assim, dois artistas sensacionais e eles também vão estar ligados à construção do caminho da linguagem gráfica. Eles vão participar das primeiras... Não das primeiras, né? Mas eles vão participar das experiências da linguagem gráfica, principalmente do século XIX, e a construção do pensamento da linguagem gráfica da nossa era moderna. Tá? Então eles são parte da construção do que nós vivemos hoje. Beleza? O primeiro artista que eu vou falar para vocês hoje, galera, é um artista chamado Henri de Toulouse-Lautrec. E pelo nome a gente já consegue perceber que ele talvez seja francês. E ele é francês mesmo, galera. Ele é da região de Toulouse, que fica ali no sudoeste da França, tá? E a vida dele acontece, na verdade, em Paris, mas ele é nascido e crescido nessa região de Toulouse e vocês vão entender um pouquinho sobre ele agora. Ele é considerado um pintor pós-impressionista e o que isso quer dizer, professor? Simples, galera. Pós-impressionista quer dizer que veio depois do impressionismo.
Mas não é só isso não, galera. Tem mais do que isso. É o seguinte, os pintores chamados de pós-impressionistas são pintores que foram influenciados, muito influenciados pela pintura impressionista, só que eles já não eram mais impressionistas. Eles nasceram um pouquinho depois dos pintores impressionistas. Então eles tiveram influência, mas criaram outros caminhos. E aí, galera, muitos deles fizeram uma arte muito pessoal, muito única, tá? Posso citar alguns exemplos desses pintores pós-impressionistas. A gente tem Van Gogh, Gauguin, tá? O Toulouse-Lautrec, certo? Cézanne. E galera, esses artistas vão abrir caminho aí para a arte que a gente tem hoje, vão abrir caminhos, né? Eles vão abrir caminhos para o nosso mundo, que vai ser o mundo moderno, certo? Para a arte moderna, principalmente. Bom, a arte do Toulouse-Lautrec, galera, é muito ligado à vida dele. Ela é muito relacionada à vida. E isso é muito bonito da obra dele. Não é o único. Muitos artistas fazem essa relação. Até porque o mundo que ele enxerga a partir dos olhos dele. Então a visão do artista sempre vai estar muito forte nas obras de arte. Mas o Toulouse-Lautrec, galera, a vida dele realmente influencia a obra. E vocês vão entender por quê. O Toulouse-Lautrec, ele foi rejeitado pela família, galera. E olha que detalhe, ele é filho de uma família, tipo, muito rica. O nome dele é Toulouse-Lautrec, não à toa, galera. A família dele é da região de Toulouse, na França. E eles eram, galera, tipo marqueses, eram pessoas muito nobres, os pais deles. E, galera, o que acontece? Essa família, por ser muito rica, mas, tipo, muito rica, galera, mas muito rica, eles evitavam de se casar com pessoas de outras famílias, pessoas de fora, para não perder a riqueza, para concentrar a riqueza entre eles. E aí, galera, teve muito casamento entre os membros da família, entre primo, aquela coisa toda. E esses casamentos consanguíneos, tá, inclusive dos pais do Toulouse-Lautrec, do Henri de Toulouse-Lautrec, geraram uma doença genética, uma doença hereditária, que ele desenvolveu por conta desse cruzamento consanguíneo. E, galera, ele desenvolveu uma doença chamada esteogênesis imperfeita. E o que era essa doença que ele tinha? É simples, galera. Ele tinha o seguinte, ó. Ele desenvolveu essa doença, ela mexeu um pouco com a estrutura física dele e ele desenvolveu pernas muito pequenas, tá? E um corpo, além das pernas, em proporções adultas. E isso deu para ele deformações, assim, que ele ficou uma pessoa que o pai, galera, e aí vem os detalhes, ó, por que ele foi rejeitado pela família? O pai não aguentava olhar para ele, o pai era um snob desses marqueses franceses, daquela vida, do luxo, tá, francês, e não aceitava ver aquele filho, não aceitava olhar para o filho, galera. E aí ele se exilou de casa, ele saiu de casa e foi morar em Paris, ele saiu dessa região sudoeste da França e foi morar em Paris. E ali, galera, quando ele foi morar em Paris, e é por isso que eu falo que a arte dele tem muito a ver com a vida dele. Por quê? Porque ele vai viver em Montmartre, galera, que é uma região boêmia da França na época de Paris. Era um bairro boêmio. E além de boêmio, galera, era um bairro muito pobre, tá? Era um bairro de uma região muito pobre. E tinha ali uma vida noturna, uma vida agitada, casas de show, teatros e aquela coisa toda que fascinou o Toulouse-Lautrec, tá? E como ele se via rejeitado, né, pela família, ele começou a se tornar uma pessoa muito solitária. Ele não tinha convivência social em casa. E isso virou um hábito para ele. Então, quando ele foi morar em Montmartre, ele vai viver, galera, de uma vida muito solitária, ao mesmo tempo que ele convive com as pessoas. Ele é muito amigo, ele vai ter muitas amigas, as atrizes, as dançarinas, ele vai ter uma relação muito profunda com elas, mas ainda assim ele vai ter um olhar, e aí é interessante, ele vai ter um olhar muito solitário da cena que ele pinta, tá? Você vê que a cena dele, ela sempre mostra um olhar muito de uma pessoa, de um observador mesmo. E ele era muito observador. E uma coisa interessante, galera, ele foi influenciado nesse período, ele foi muito influenciado nesse período por dois pintores, que são Manet, que é um pintor ali pré-impressionista praticamente, e Degas, galera. E o Degas é um pintor pós-impressionista, ele não se considerava impressionista, mas ele convivia com os impressionistas na época. E o Degas, galera, ele vai ser uma influência tão grande pro Toulouse-Lautrec, que quando a gente vê uma obra, por exemplo, Rousse, né, que é uma obra que A Ruiva seria em português, né, ele mostra uma mulher, né, uma mulher sentada ali e tal, se arrumando. E, galera, essa pintura, se vocês observarem as pinturas do Degas, você vê que essa pintura do Lautrec é muito influenciada pelas pinturas do Degas. E vocês vão ver que muitas das pinturas, o olhar dele, a visão dele sobre as personagens, é uma visão de quem realmente conhece, de quem realmente está próximo daquela figura retratada, tá? Bom,
Como eu disse para vocês, ele vai ter uma influência muito grande do Degas. E por que ele vai ter uma influência além do visual? O Degas ele tem o seguinte, galera. Na época deles, no século XIX, na França, a tinta óleo, que era a tinta mais comum que eles usavam, ela estava desenvolvendo, ela tinha uma certa deformidade e ela aos poucos amarelava, tá? As pinturas dessa época, elas amarelavam um pouco com o tempo. Tá? E o Degas ele vai fazer uma experiência que ele vai pegar um papel, assim, ele vai deixar a tinta, o pote de tinta sobre o papel e vai deixar o papel sugar um pouco daquele óleo, do azeite da tinta, beleza? E aí depois ele vai misturar com essa tinta que ele tirou um pouco do óleo e aí ele vai misturar com ela, tem terebentina, galera. E quando ele mistura a terebentina com essa tinta, a tinta ela vai ter uma outra propriedade, ela vai ficar um pouco diferente. E aí ele, em vez de pintar em tela, porque ele vai ver que o resultado em tela para essa tinta não vai ficar tão bom, ele vai passar a pintar em papel. E um detalhe, essa tinta passa a secar mais rápido do que a tinta óleo. Se algum de vocês já usou tinta óleo, sabe que tinta óleo é uma coisa que parece novela. Ela demora muito para acabar e muito para secar, galera. Ela demora tipo 2, 3 meses para secar, principalmente no clima do Brasil. Então, durante esse tempo, se você rela na obra, você vê que você se suja, como se fosse tinta fresca ainda. Beleza? Só que essa do Degas secava muito mais rápido. E uma coisa interessante, ela dava uma aparência para a obra de lápis pastel. E não era lápis, galera. Era pintado com essa tinta que ele desenvolveu, que o Degas desenvolveu. E o Lautrec, quando ele pinta essa rousse, que é a ruiva, ele vai dar para ela o mesmo tratamento de pictórico, o mesmo tratamento de tinta que ele via nas obras do Degas. Tá? E ele, como eu falei para vocês, ele sempre vai pintar essas mulheres com uma visão um pouco pessoal. Para eles, na época, essa tinta que secava muito mais rápido era melhor, porque eles não eram como os acadêmicos, eles pintavam muito mais rápido. Então, quanto mais rápido essa tinta secasse, para eles era melhor, tá? Ele pintou muito Montmartre, galera, que era a região que ele vivia, que era essa região da França, esse bairro de Paris, tá? E ele vai pintar muito um lugar chamado Moulin Rouge. Não sei se vocês já viram falar sobre o Moulin Rouge, mas tem até filme, né, sobre o lugar. E ele era um cabaré, tá? Mas não um cabaré nessa percepção que a gente tem hoje da música sertaneja. Ele era, na verdade, um teatro, um lugar de dança. E ali tinha atrizes, tinha dançarinas. E, galera, nesse Moulin Rouge, ele trabalhou tanto retratando as personagens, tanto retratando as pessoas de lá, quanto os cartazes, galera. E ele vai fazer muitos cartazes para o Moulin Rouge. E esses cartazes vão trazer ali características que já são muito fortes no design gráfico, beleza? Bom, normalmente nas obras dele ele mostra estritamente o necessário, ele economiza recursos, caminhos que era comum na criação gráfica da época, galera. Então ele fazia trabalhos muito sintéticos, ele não colocava tantas informações. E isso mostra também uma clara influência das pinturas japonesas, tá, galera? Das gravuras japonesas, porque os japoneses também, os orientais de uma forma geral, nessas gravuras eles economizavam, eles não colocavam assim tanta informação, igual a gente viu dos movimentos barroco, tal, aquela turma toda. Então, galera, a arte que ele vai produzir era mais sintética, e isso já tem característica de arte gráfica, galera, ser sintético, ser direto, tá? Ele muitas vezes deixa clara as suas linhas de criação, ele não escondia os traços dele de desenho pré-pintura, ele deixava isso muito claro às vezes na obra, e isso já é uma característica, se a gente observar, moderna, beleza? E o desenho dele era muito mais solto, o traço dele era muito mais solto. E ele retratava com isso a velocidade da vida moderna. Quando você vê aquelas obras dele, você vê o dinamismo da vida moderna que estava surgindo, tá? E ele prioriza muitas vezes a alma do retratado, mas como eu falei para vocês, ele conhece as pessoas, ele tem uma relação próxima das pessoas que ele pinta. Então ele tenta mostrar muito dessa figura, dessas pessoas. Bom, outras características que a gente pode observar, galera, ele usava muitas vezes as cores muito puras, tá? Muito vivas e muito vibrantes, e ele não usava tons diferentes de cores. Você vê que ele usa a cor de uma forma muito pura na sua impressão, tá? Ele ajusta muitas vezes as letras à imagem, e isso também é uma característica da arte gráfica já, galera. O ajuste da letra à imagem que ele está construindo. Beleza? Ele foi da primeira geração de artistas a fazerem cartazes, tá? E vai ser ali um grupo de artistas que vão fazer cartazes geniais. Como eu falei, ele não vai ser o único, a gente só hoje vai falar de mais um, tá? E ele vai ter aí outras gerações de artistas que vão fazer cartazes incríveis. Esse é o aspecto da modernidade e ampliação do suporte da arte, galera. Quando a gente olha que os artistas começam a dar valor para cartazes e para outras linguagens, galera, a gente já está vendo características do nosso mundo moderno. Por quê? Porque antes, galera, era arte o seguinte, pintura, escultura e gravura, e somente ele que vai abrir caminhos já para outras linguagens artísticas. E ele vai ser super famoso, galera, ele vai ser assim, tipo, querido por todos dos teatros franceses.
Ele utilizava para fazer esses cartazes uma técnica chamada litografia e o Murcha também usava essa mesma técnica. E essas obras que eles vão fazer, a litografia é o seguinte, galera, é uma pedra calcária, onde ele faz o trabalho na pedra e depois ele estampa no papel. Esse trabalho que ele faz na pedra fica, e sempre que ele colocar tinta, ele consegue passar aquele trabalho para o papel. É como se fosse uma técnica de impressão, só que em pedra. Bom, o segundo artista que a gente fala também é contemporâneo ao Lautrec, só que ele como é que eu diria? Ele é da República Tcheca, tá? De uma cidade chamada Morábia. E ele nasceu em 1860 e, galera, esse artista é o Afonso Maria Murra, tá? E o Murra, ele parece que a vida dele foi para ele virar artista. Por quê? Ele nasceu predestinado para ser padre, galera. A família dele pensava que ele provavelmente seria padre. Só que um dia a mãe dele viu um desenho dele e ela ficou tão fascinada que isso mudou a vida dele. Aí ela passa a investir. Ela fala assim, esse meu filho tem que estudar desenho, tem que estudar arte, tem que ir além. E aí o Murra, galera, vai ter cada vez mais o seu estudo de arte aprofundado. Ele começou fazendo figurinos e cenários para uma companhia de teatro da cidade dele, só que a companhia gostou tanto do trabalho que ele fez, galera, que resolveram bancar uma bolsa de estudos para ele. E aí, galera, ele vai primeiro estudar em Munique, ele vai passar um bom tempo com essa bolsa de estudos em Munique, depois ele vai estudar ilustração gráfica em Viena, tá? Depois ainda ele vai trabalhar numa gráfica já na França, lá já em Paris, tá? Uma gráfica chamada Le Merci, tá? E aí, galera, o trabalho dele vai realmente começar a se popularizar. Ele vai ter um estilo de arte gráfica ligado muito à arte nouveau, que é uma arte ligada às naturezas, às figuras, assim, todas decoradas e tal. Diferente do Lautrec, tá? Ele é bem diferente do Lautrec. E em 1894 acontece, tipo assim, uma divisão na vida dele. Ele, nessa gráfica que ele trabalhava, a gráfica recebe uma encomenda de uma atriz, galera, que é nada mais, nada menos do que uma mulher chamada Sarah Bernhardt. Bom, e aí, quando a Sarah Bernhardt fala com ele em 1894, tipo assim, um pouco antes do Natal, e ela entra na gráfica tentando encomendar um cartaz por uma peça de teatro que vai acontecer lá, uma peça chamada Gismunda, galera. Quando ela recebe esse cartaz, quando ele recebe essa encomenda, o tempo é muito curto, e o diretor da gráfica não tem outra pessoa para chamar, ele fala, não, vamos lá, Murra, vai ser com você. E aí ele conhece Sarah Bernhardt, eles saem para jantar, e no jantar deles, galera, ele já faz um esboço do cartaz no guardanapo. Na hora que eles olham, o diretor e a Sarah Bernhardt ficam apaixonados e falam assim, não, é esse. Galera, só que quando ele termina essa arte, o diretor fica horrorizado, ele fala assim, meu, que absurdo, o que é isso? Primeira coisa que já incomoda, galera, o Murra, ele faz uma pintura bem retangular, um cartaz bem retangular, o que era bem diferente do que era feito na época. Até se vocês olharem a pintura do Lautrec, vocês vão ver que era bem diferente do que acontecia
na época, tá? E o jeito que ele encaixou o texto também incomodou muito o chefe, tá? As letras ali meio que escondidas, meio que fazendo parte da decoração. Isso incomodou muito o diretor dele na época, tá? E o diretor não gostou mesmo. Ele falou assim, meu, isso é horrível. E não gostou até do desenho, galera. E olha que o desenho do Murra é uma característica dele. Você vê que assim, ó, a arte dele é muito própria. Tanto ele quanto o Lautrec são artistas de arte muito única. Tanto que é muito fácil de reconhecer a pintura deles. Porque não tem parecido, não tem igual. Beleza? Bom, como eu falei, o diretor odiou, só que a Sarah Bernard, galera, quando ela viu, ela amou, ela ficou apaixonada pelo cartaz. Ela falou assim, meu, que cartaz incrível, eu nunca vi isso na vida. Que emoção, que emoção. Galera, a emoção foi tanta que ela contratou ele, tipo, por 6 anos, pra fazer tudo o que ela precisasse, de cartaz, cenário, figurino, galera, ele fez de tudo. E aí ele ficou, tipo, ele virou, tipo, uma celebridade. Todo mundo na França conhecia ele ficou, tipo, super conhecido, galera. E o trabalho dele ficou cada vez mais conhecido. E aí vem um dos diferenciais dele, galera. Por quê? Porque, pra vocês terem uma ideia de como ele era famoso, chegaram a roubar os cartazes deles que ficavam colados nas paredes, galera. As pessoas eram tão fanáticas pela obra, ele foi ficando uma pessoa tão celebridade, um artista que fazia cartazes, mas tão famoso que as pessoas roubavam os cartazes dele na rua, galera. E o seguinte, um comentarista de jornal, ele falou olha a frase que saiu no jornal, olha a expressão que saiu no jornal. Não tem nada a ver com tudo o que se havia feito até aquele momento. Entretanto, reflete perfeitamente os gostos da época. Ou seja, era tão único, mas refletia tão bem tudo que as pessoas daquele final do século XIX pensavam em Paris e o nascimento dessa era moderna, beleza? As características que a gente pode encontrar nas obras do Murra, galera, que a gente vai se impressionar com o trabalho dele é o seguinte: a figura e o fundo se integram em uma espiral. Ele cria uma sensação de que a figura e o fundo faz parte de uma composição ali, tá? As letras formam parte da imagem principal, as letras fazem parte dessa composição que ele está criando, galera. Em todas as obras dele, as mulheres são protagonistas, e não só nos cartazes isso já é uma coisa que vai para todas as obras dele de uma forma geral, tá? E essas mulheres estão sempre envolvidas em elementos da natureza, em florais, em plantas, em elementos da natureza. Isso é uma característica também não só dele, mas do período, galera, que era o período da Arte Nouveau, beleza? A cabeça das mulheres são sempre enquadradas em semicírculos, tá? E foi, pra gente entender aí, ó, um artista contratado pelas grandes marcas da época. Na época, todas as grandes marcas contrataram ele. Ele foi tipo um cara, galera, de verdade. Ele virou uma grande celebridade francesa. Depois que a Sarah Bernard descobre o trabalho dele, ele vira uma grande celebridade francesa. Beleza? Ele foi, olha uma coisa interessante também, o primeiro artista, galera, a criar merchandise. Como assim? Ele passou a ter produtos com o nome dele. Acredita? Ele passou a ter produtos com o nome dele. Na época, na verdade, era um sabonete francês que chamava Murra. E ele, além de dar o nome dele, ele que fez a arte da caixa do sabonete. Ele que fez a arte do produto. Beleza? E também foi um grande fotógrafo, galera. E esses artistas que a gente falou aí, ó, tanto o Lautrec quanto o Murra, eles vão abrir caminhos, galera, para essa arte do design, para construir imagens e letras e propagandas, né, para trabalhar com a questão do design gráfico. Espero aí para todo mundo aí que tenha ficado tranquilo para entender, não é muito difícil. Vocês, galera, eu vou pedir para vocês pensarem no trabalho deles para desenvolver a nossa tarefa, porque a gente vai desenvolver uma tarefa ligada a essa construção gráfica, essa construção visual ligada à arte gráfica, tá bom? Acho que até aí tranquilo, né? Não tentei falar rápido para não ficar aí muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar para vocês também aí links para vocês estudarem mais sobre esses dois artistas, tá? E qualquer dúvida, meus amores, qualquer dúvida que vocês tiverem em qualquer atividade que a gente fizer, eu estou aqui, galera. A gente tá junto, estou à disposição de vocês. É só aí perguntar que a gente vai respondendo, na medida do possível. Essa vida online da gente deixou a gente sobrecarregado do online agora, né? Então, conforme eu for conseguindo responder, vou respondendo para todo mundo aí. Beleza, meus amores? Espero que todos realmente fiquem bem, que vocês tenham realmente entendido um pouco do conteúdo, um pouco sobre esses dois artistas. Eles foram marcantes, eles criaram um caminho, como eu falei para vocês, para a construção visual da nossa ideia de arte gráfica. Eles vão trabalhar ali na sociedade da época e vão influenciar o que a gente vai construir até hoje. Vocês prestarem atenção, tanto o estilo de arte do Lautrec quanto do Murra, eles estão nas obras de arte até hoje, beleza, galera? Então estão também na linguagem gráfica, tá bom? Meus amores do meu coração,
um bom dia para vocês, que essa semana seja maravilhosa, que vocês tenham aí dias iluminados, meus amores. Vocês merecem dias de muita luz. Estou com muita saudade, não vejo a hora de estar com vocês para nossa aula fluir aí, ó, do nosso jeito, certo? Ó, um beijão, meus corações, e ó, até a próxima, certo? Tchau, tchau, galera. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.